Olá, artistas! Neste vídeo da história da pintura vamos falar da arte da Idade Média. A Idade Média foi um período marcado por profundas transformações culturais, sociais e artísticas. As guerras, os surgimentos de reinos e diversas mudanças sociais marcaram séculos da história ocidental. A religião assume um protagonismo que durará centenas de anos. A pintura deste período é um reflexo direto da sua época, carregando forte simbologia religiosa e uma conexão com o mundo espiritual. Antes de partirmos para esta aula, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para não perder os nossos conteúdos semanais. Depois da vinheta, vamos explorar as principais características da pintura medieval, suas obras e artistas que se destacaram. A Idade Média durou aproximadamente entre os séculos V e XV. Começou com o declínio do Império Romano e a ascensão dos reinos bárbaros na Europa. Foi uma época dominada pela Igreja Católica, que se tornou o principal motor cultural e político do Ocidente. Enquanto o feudalismo estruturava a sociedade, a arte era utilizada como um instrumento para ensinar os preceitos cristãos a uma população amplamente analfabeta. Além disso, o período foi marcado por divisões geográficas e culturais. Enquanto o Império Bizantino prosperava no Oriente, a Europa Ocidental passava por invasões e guerras que moldaram sua arte e cultura. O Império Bizantino, que durou de 330 a 1453 da Era Comum, foi o herdeiro do Império Romano no Oriente, com Constantinopla como a sua capital. A Igreja Ortodoxa dominava o imaginário cultural e religioso. A pintura bizantina tornou-se essencialmente religiosa, refletindo uma sociedade que buscava o divino acima do humano. A pintura bizantina foi marcada por afrescos que representavam ícones religiosos como Cristo, a Virgem Maria e os santos. Essa devoção representava uma ponte entre o terrestre e o celestial. O estilo erático ou sagrado marcou muito as pinturas desse período. As figuras eram representadas de forma estilizada, com rostos alongados, expressões serenas e olhos grandes, simbolizando a espiritualidade. A cor dourada, muitas vezes feita com folhas de ouro, foi amplamente utilizada. O fundo das pinturas frequentemente era dourado e simbolizava o céu e a luz divina. Devido ao forte controle e influência da Igreja, a arte bizantina era guiada pela teologia, com proporções simbólicas e ausência de perspectiva realista. São Lucas Evangelista, tradicionalmente creditado como o primeiro pintor de ícones cristãos, muitas vezes foi representado pintando a Virgem Maria. Andrei Rublev foi um pintor russo famoso por seus ícones, como a Trindade, que se tornou um dos maiores exemplos da arte bizantina e da espiritualidade ortodoxa. Enquanto a pintura bizantina florescia, o Império Bizantino enfrentava ameaças externas, como as invasões islâmicas e a expansão dos reinos ocidentais. Esses desafios influenciaram o caráter resiliente e espiritual da arte. Mosteiro de Santa Catarina, que fica no Monte Sinai, no Egito, possui uma das coleções mais antigas de ícones bizantinos. Afrescos de Daphne, no mosteiro do mesmo nome na Grécia, mostram cenas bíblicas de forma vibrante e espiritual. O estilo românico desenvolveu-se entre os séculos X e XII,
coincidindo com o fortalecimento do feudalismo e a consolidação da Igreja Católica como uma autoridade central. Foi um período de relativa estabilidade na Europa Ocidental, permitindo a construção de igrejas e mosteiros que serviam de palco para a arte românica. Porém, não foi um período em que podemos destacar algum pintor em especial. Muitas obras foram feitas por anônimos e a sociedade ainda não dava muito valor à pintura e seus criadores, diferente do que vai acontecer a partir do período gótico. Os afrescos decoravam as paredes interiores das igrejas, contando histórias bíblicas para instruir os fiéis. As representações eram estilizadas e sem realismo. As figuras eram achatadas com proporções simbólicas. Tons fortes e contrastantes eram usados para chamar a atenção e criar um impacto visual. As pinturas refletiam uma narrativa linear. As pinturas contavam histórias em painéis consecutivos, como uma HQ medieval. Apesar disso, há frescos que mostram cenas bíblicas com cores intensas, como os da Basílica de São Isidoro, na Espanha, e os da Igreja de Saint-Sauveur-Guardampé, na França. Conhecida como a Capela Sistina Românica, são a prova da qualidade artística dos pintores daquela época. O estilo gótico emergiu no século XII e prosperou até o século XV, refletindo uma Europa em transformação. O crescimento das cidades, o surgimento das universidades e o desenvolvimento do comércio marcaram essa era. A Igreja continuava a influenciar a arte, mas havia um crescente interesse pelo humanismo e pela natureza. Embora rudimentar, a perspectiva começava a ser explorada, dando mais realismo às pinturas. Dessa forma, as figuras tornaram-se mais proporcionais e expressivas. A pintura em painéis de madeira e os manuscritos ilustrados foram amplamente desenvolvidos. A arte gótica buscava comover o espectador, retratando sofrimento, compaixão e alegria com maior intensidade. As igrejas góticas, com seus vitrais coloridos, também inspiraram os artistas a criar composições luminosas. O pintor de maior destaque deste período, sem dúvida, foi Giotto di Bondone, considerado o precursor da pintura renascentista. Giotto introduziu a emoção e tridimensionalidade em suas representações, marcando a transição do estilo medieval para o Renascimento. O período gótico foi marcado por eventos como a Peste Negra e a Guerra dos 100 Anos, que impactaram profundamente a mentalidade e a cultura da época. A arte gótica refletia tanto a dor coletiva quanto as esperanças espirituais da humanidade. A pintura medieval, com a sua evolução do estilo bizantino ao gótico, lançou as bases para o desenvolvimento da arte ocidental. Embora profundamente ligada à religião, ela começou a explorar a emoção humana e a complexidade do mundo, preparando o terreno para o Renascimento. E assim encerramos este vídeo sobre a pintura medieval, uma era que chegou a ser chamada das Eras das Trevas, muito por causa da falta de conhecimento das pessoas e do domínio da Igreja sobre a arte e o pensamento humano. Na próxima aula, vamos falar do que para muitos estudiosos foi a Era de Ouro da pintura, o Renascimento, quando surgiram mestres que inspiram a humanidade até os dias de hoje. Não esqueça de compartilhar o vídeo e deixar o seu like. Fiquem ligados até o próximo vídeo. Artes Mona Lisa, artes para todos!